Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o comportamento do mercado. Mercado que dá sinais, quando vai subir, quando vai descer, quando encontra estabilidade. Mas você, produtor, o que deve fazer diante de tantas informações que são disponibilizadas no dia a dia? Quais são as fontes mais seguras? O que fazer diante dessa oscilação do mercado? É hora com relação ao clima, outra com relação à geopolítica. E você? Qual que é a sua posição, o seu cuidado com um negócio que, sem dúvida nenhuma, é o mais importante? Rentabilidade, manutenção e não perder o rumo. Para tanto, nós vamos até Porto Alegre falar com a economista Maria Flávia Tavares, doutora em agronegócio, que já está conosco, a quem eu agradeço a participação. Maria Flávia, prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Olá, Braga, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, em tempos de oscilação de mercado, nós temos guerra no Oriente Médio, nós temos instabilidade política em várias regiões, né? Preço do petróleo disparou, enfim. E aqui no Brasil, o clima, né, que tem aí observado a possível vinda de um El Ninho forte, né? Alguns rotulam como Super El Ninho, né? Outros com com um El Ninho mais forte, outros apenas como um El Ninho, mas enfim. O que que o produtor deve fazer diante de tantas variáveis nesse sentido? Continua com o foco dele só na produção, deixa o resto ou não? Não, não, né, Braga? Assim, o produtor ele tem que se preparar, ele tem que se qualificar, ele tem que conhecer, né, todas as variáveis, né, os fatores que vão afetar o preço da sua commodity, né, da cultura que ele está trabalhando. E hoje não é só mais oferta e demanda que afeta o preço da sua commodity, né? Tem muitos fatores, que nem como você falou, a geopolítica hoje, a China, né, o dólar. Então, assim, tudo isso afeta o preço, né, da commodity. Além disso, também, outro fator que é muito importante ele considerar, né, Braga, são os fundos de investimento, os especuladores que estão atuando no mercado também. Então, assim, ele tem que estar preparado, porque hoje o mercado, quem está atuando no mercado hoje já não é o mesmo, o mercado não é o mesmo que há 10 anos atrás. Então, hoje o mercado está sempre aquela volatilidade constante, muitos participantes no mercado, está cada vez mais sofisticado, a IA está entrando, está participando no mercado também. Então, assim, cada vez mais o produtor tem que estar preparado, né? Eu costumo falar para meus alunos que o mercado não é para amador, tem que estar muito bem preparado. E as informações estão aí todos os dias, inclusive fontes de informações aí como o Tempo e Dinheiro, diariamente trazendo Isso. cotações, análise de mercado, mas isso não é suficiente. O produtor ele tem que ficar atento a tudo o que acontece, tem que buscar uma fonte qualificada de informação. A internet dá essa mesma fonte ou ele tem que ficar com o pé atrás? Hoje a internet, eu costumo falar que a internet ela ajuda, mas ela atrapalha também, né? Então, assim, o mesmo lugar, a mesma fonte que ele pode buscar, que pode ter informações corretas, né? Então tem informação errada. Então ele tem que saber, né, qual que é a informação correta, onde ele vai buscar, né? E eu também sempre falo, né, que ele tem que ser a fonte também, buscar aquela informação correta, porque tem muita informação errada, né? E que tem muitos locais que querem também que ele tenha aquela informação errada. Então, assim, conhecimento, né, Braga? Tem conhecimento. É importante que ele conheça onde ele está buscando, né? Então, assim, aquela informação. Então, para ele ter esse conhecimento, ele tem que conhecer, ele tem que saber onde que ele vai buscar, né? Ele tem que ter um discernimento. Então, tem que saber, né? Então, não é qualquer lugar que ele pode já buscar essa informação e acreditar em tudo que ele ouve também. As fake news, porque o mercado também acaba espalhando algumas notícias, se acaba acreditando, o mercado vai se movendo, né? E ele vai naquela onda também. A gente fala que ele é feito manada também. Então, assim, é importante que ele se qualificar, ele buscar informações corretas e saber onde buscar informação. É muito importante para ele. E não pode tomar decisões também com base naquilo que está acontecendo naquele momento, né? Porque o mercado é muito dinâmico, né? O que de manhã acontece no final da tarde pode totalmente estar totalmente diferente, né? Então ele tem que se precaver, ele tem que ter sangue frio também, né? E não ficar descoberto apenas, né? Esperando vai subir ou vai descer, né? O mercado não tem essa calma com os fundos, né? O mercado quer ir onde o dinheiro está rendendo mais, né? Mas o produtor ele tem que ficar calçado também
para poder evitar prejuízos, não? E a informação está aí exatamente para poder ajudá-lo nesse sentido, não, Maria Flávia? Exatamente, e é importante que ele faça, né, Braga, seu planejamento de longo prazo, né, sua estratégia, né, para ele não ser, para não acontecer nada dele ser pego de surpresa, né? Então, assim, todo o planejamento, toda uma estratégia, porque é o negócio dele, né? Porque ele é um empresário rural. Então, ele tem que saber onde buscar essa informação, o que ele vai fazer com essa informação, né? O que está acontecendo que nem agora, por exemplo, questão do clima, você falou do El Ninho, né? O risco climático é um risco financeiro. Isso vai impactar o negócio dele. Então, será que ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia antes? Ele vai mudar a cultura, ele vai mudar as práticas que ele está fazendo? Então, o que ele vai fazer? Porque isso vai afetar o crédito dele, ou como ele vai pegar o financiamento dele. Então, isso vai impactar. Então, assim, faça esse planejamento, faça os cenários, né? Então, assim, é importante pensar com a cabeça de empresário rural, pensar a longo prazo também, né? Então, é muito importante que ele não pense no curto, mas também pense também no médio e longo prazo, e ter a sua estratégia. Não, o Né? mercado dá sinais, né? Agora, Tá. antes de falar sobre esses sinais que a gente acompanha todos os dias, né? Essas incertezas que muitas vezes ocorrem, né? Antes a gente falava o produtor mais novo, os sucessores, ou até mesmo os herdeiros estão se atualizando e voltando para o campo, administrando. Não, hoje são todos os produtores que devem ficar bem informados, do mais jovem até o mais velho, né? Aquele que ainda continua com a rédea ali do negócio, né? Informação tem que ser atual para todos, né? O jovem está se atualizando e o mais velho também está se atualizando nesse sentido? Está, pelo que eu estou acompanhando, pelo menos o que eu vejo meus alunos, né, que eu dou aula, tá tendo uma atualização, os mais jovens, né, por meio agora de internet, aplicativos, né, eles estão buscando informação. Não são todos que a gente acaba acompanhando, mas assim, hoje a gente vê que é tudo muito rápido, né, as coisas estão acontecendo, mas assim, ainda precisa chegar na informação, a informação correta, a informação, porque também não adianta só ter informação, né, Braga? Assim, hoje a gente vê a questão da tecnologia, da IA, muitos dados, né, mas chega esses montes de dados, mas o que você vai fazer com esses dados? Como que vai ser aproveitado? Porque às vezes também tem muita coisa chegando, e como você vai analisar isso? Como você vai fazer com isso? Isso é uma questão a se considerar também, né? Então, assim, tem informação, tem como buscar, mas o que você vai fazer com isso? Como que eu vou aproveitar isso no meu negócio também? Isso é outro ponto a se considerar, né? Bom, o produtor mudou muito, está mudando muito, você acompanha, é lógico, além desse interesse dos produtores pela tecnologia, pela atualização das informações, ele está mudando aqui no Brasil, está ainda caminhando lentamente, ou teve já uma mudança assim, bem significativa em relação àquilo que a gente acompanhava, talvez 10 anos atrás, dando esse parâmetro, Maria Flávia. Mudou muito, não? Mudou, Braga, mudou. Eu sei que a gente vem conversando desde 2008, né? 2008, 2009, e eu venho, né? Eu venho dando aula, assim, e eu vejo que o que eu posso falar, por exemplo, nas minhas aulas, tá? Nas minhas aulas, antes, o perfil do aluno eram mais pessoas de empresas, pessoas que faziam parte, às vezes, até de governos, de empresas, mais executivos. E hoje, a grande maioria são produtores, filhos, os sucessores, né? Então, eu percebo que eles querem já fazer parte da empresa rural, então eu já percebo que eles já estão tomando mais conta da propriedade. Então, antigamente não tinha tanto produtor assistindo aula, hoje já tem mais. Né? Então, isso é muito interessante a gente ver essa mudança do perfil do produtor, né? Essa busca por conhecimento, o jovem está buscando isso. Só que também a forma que ele está aprendendo é diferente. A forma que ele quer receber esse conhecimento é diferente, né, do produtor há 10 anos, quando eu dava aula há 10 anos, entendeu? A gente também tem que estar tendo que mudar essa forma de apresentar esse conhecimento também. Bom, agora as dúvidas ainda continuam pairando, entre aspas, né, sobre as ferramentas de proteção de preços. Estão mais familiarizados? Você percebe essa mudança, esse avanço no produtor, não? Olha, ainda eu vejo que hoje poucos produtores, ainda a questão do mercado futuro, né, são hoje quem usa mesmo a questão do mercado futuro, né, derivativos, são os produtores que são mais tecnificados, que têm áreas maiores, né, então a gente ainda continua assim, tá caminhando, sabe, Braga? Ainda nessa parte a gente não evoluiu tanto,
né, como nós pretendíamos eu via no passado, assim. Então, continua com os médios grandes, né? A gente que o importante era que fosse mais democratizado, era que tivesse mais acesso, assim como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente vê que não tem tanta, né? Muitos ainda fazem confusão, o que seria, né? Questão do mercado futuro, mercado a termo, né? Então, assim, seria bem interessante se fosse a questão do gerenciamento do risco de preço. Ainda falta, né? Ainda falta esse conhecimento por parte do produtor, né? Então, eu vejo isso que ainda falta muito. Né? Seria muito importante, ainda mais nesse momento que nós vivemos, né, de grande volatilidade no mercado, de grande incerteza, né? Você gerenciar o seu risco de preço é muito importante. Aí é o que o João Batista sempre a gente fala no Tempo e Dinheiro, né? Suba ou desça, né? Cai ou sobe o preço. Se tiver o produtor ali travado, bem Isso, assessorado, ou até mesmo utilizando essas ferramentas de proteção, tanto faz subir como descer naquele período, né? Ele está resguardado, exatamente. né? E isso deveria ser uma prática, não é mais comum, né? Deveria ser consenso entre todos os produtores aqui no Brasil, né? Deixa o mercado, né, se acomodar para cima ou para baixo, ele estando protegido, não teria problema. Mas falta Isso. muito para isso, né, Flávia? Infelizmente, né, Braga? Infelizmente, porque é a própria palavra, o hedge, né? Então, talvez ele não vai ganhar tanto, mas ele vai deixar de perder, né? Então, isso que é importante, né? Então, ele vai estar se protegendo, né? E seria bom para toda a cadeia produtiva, né? Para todo o agronegócio, né? Então, a gente não estaria vendo acontecer tantas coisas que acontecem no agronegócio, né? Tanta insegurança, tanta incerteza, se tivesse, né? Feito realmente o hedge, essa proteção, que nem você falou, né? O João Batista também fala. Então, essa cultura, né, do mercado futuro. Então, assim, mas eu vejo que hoje o jovem, né, ele já tem uma conscientização maior do jovem do passado. E é claro, hoje ele já chegou, ele já está mais velho, então ele já vem trazendo isso, né? Então isso é muito bom. Mas ainda não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. É, até porque, como nós dissemos na abertura, né, o mercado dá sinais, né? E não Tá, acompanha quem não quiser. Não precisa nem ter uma bola de cristal, né? A gente falava exatamente sobre isso, né? Não precisa ter bola de cristal, mas o mercado está sinalizando, né? Que pode tá. subir, pode cair, pode estabilizar. Algo sempre vai ser mostrado, né, no dia ou naquela semana para o produtor tomar uma decisão, né? O mercado dá esses sinais, né, Flávia? Dá, Braga, dá. E assim, é você conhecer, você tem que conhecer, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né, para minhas mentorias, por exemplo, você trabalha com soja, você trabalha com milho, a cultura que você trabalha com café, você tem que conhecer tudo daquela cadeia produtiva, você tem que conhecer tudo, conheça tudo, saiba tudo sobre aquilo, né? Então, assim, conheça tudo. E algo que é muito importante, né, que eu sempre, eu venho acompanhando, né, que eu já trabalhei com Chicago, já trabalhei com o IDSC 500, né, assim, e eu acompanho a questão dos fundos desde 2007, né? Então, muita gente nem acompanhava isso aqui, né, no mercado, eu já venho acompanhando, eu trabalhava numa corretora da BMF, né, eu já via isso. Então, assim, o movimento dos fundos, sabe, Braga? Onde que os fundos estão hoje? Né? Então, você consegue acompanhar onde estão esses fundos. E aí você consegue ver o movimento neles no mercado. E aí, porque os fundos, todas as vezes que os fundos estão comprando, o mercado sobe. Todas as vezes que os fundos eles estão vendendo, o mercado cai. Né? Então, assim, se você consegue fazer uma análise, o seu planejamento, um planejamento estratégico, você consegue saber mais ou menos o movimento dos fundos. Aconteceu isso muito na crise, né, de 2008. Os fundos entraram muito forte no agronegócio, né, porque eles vinham atrás, né, das commodities, dos metais não ferrosos, né? Então, assim, também da soja, então, assim, do café. Então, assim, hoje os fundos, eu até vi ontem, a gente acompanha isso, né, no SFTC. O relatório dele é uma vez por semana que eles soltam, né, que é um órgão dos Estados Unidos. Eu vi que eles estavam no milho, né, no dia 2 de junho, eles estavam vendidos no milho. E se você for buscar lá, o milho em Chicago, ele estava em baixa, tá? Então, assim, eles estavam, você tem uma ideia, só que acompanhar aqui, eles tinham no milho, deixa eu pegar aqui, só ter uma ideia, Braga, eles tinham 847.227 contratos vendidos no milho na semana, em dia 2 de junho, tá? E o milho estava em baixa, quer dizer, eles estavam vendendo,
Tá? E aí, se você Sim. for ver nessa época, nesse dia, nessa semana de 1º a 7 de junho, o milho fechou em baixa. Tá? Então, por questões também lá nos Estados Unidos, clima favorável, também um avanço lá do plantio nos Estados Unidos. Então, assim, se você começa a acompanhar, né, essas questões, onde que estão os fundos? Uma época eles estavam na questão dos biocombustíveis também, né? E depois eles vão para a soja. Né? Então, assim, por exemplo, você consegue acompanhar também lá, você tem uma ideia. Tem lá nos contratos de milho em Chicago, em 2 de junho, tinha 1.874.936 contratos em aberto de milho na Bolsa. Ou seja, Sabe? os sinais estão aí, né? O produtor, se observar e souber usar essa ferramenta, ele já sabe, pelo menos, as Exatamente. tendências, né? Isso Sabe que é quanto? mais Um interessante. contrato são 5.000 bushels. Sim. É, Olha, multiplica isso. Sabe quanto que vai dar? Aí eu fiz as contas, 238,1 milhões de toneladas sim. tem aberto. Sim. Exatamente isso. Bom, de qualquer forma, está aí, né, Maria Flávia? Observar, saber usar, não Observar. apenas ter essas informações, mas saber o momento certo, né, para poder Isso. utilizar todas essas informações. Porque a China está aí, né? Ah, a China vai comprar mais, menos, vai comprar dos Estados Unidos, vem comprar no Brasil. Ah, não foi fechado o acordo. Não importa, né? Se o produtor estiver bem assessorado, travado, sabendo daquilo que vai acontecer, né, pelo menos as projeções, né, com base em todas essas informações, ele fica um pouco mais tranquilo, né? E até mesmo para poder finalizar contigo, né, esse recado final, né? O que o produtor deve fazer nesse momento, diante de tantas oscilações, né? Buscar informações, acho que é uma principal, né? Que mais? Só para poder finalizar contigo. Eu acho assim, sabe, Braga? Buscar informação, fazer a sua lição de casa, né? Então, assim, gerenciar, né, seus custos, né? Se proteger no mercado, né? Então, gerenciar seu risco, né? Gerenciar seu custo, pensar como empresário rural, né? Fazer seu planejamento estratégico de longo prazo, buscar informações corretas, né? Em locais corretos, não ir atrás também de notícias, de fake news, né? E tá sempre vendo o que está acontecendo no mercado, né? Assim, então, assim, ter cabeça fria, né? Chega notícia, ainda mais agora com a internet, está sempre chegando notícias toda hora, né? Não se deixar levar, buscar informação, onde que tem, buscar então, locais corretos, onde que tem essa informação, que nem com vocês, né? Então, assim, onde que tem essa informação correta, porque hoje, com a internet, todo lugar se consegue informação, né? Então, assim, tem muita coisa errada, muita coisa, então, assim, e faça a lição de casa, né? Conheça tudo da sua cadeia produtiva que você trabalha, então conheça tudo, busque informação, faça a lição de casa e se proteja, né? Proteja, sabe? Porque para gerenciar, porque realmente tem China, tem geopolítica, tem Estados Unidos, tem guerra, tem clima, né? Então ele tem que se proteger, ele tem que cuidar do seu, né? Que é o seu patrimônio, né? É seu futuro. E o agronegócio depende de todos, né, esses produtores, né? E informação liberta, e a Maria Flávia também, inclusive com alguns alunos, né? Tem vários grupos, né? Geralmente dá essas aulas, né? Para grupos Uhum. interessados. Maria Flávia, foi um prazer falar contigo depois de. Estava fazendo as contas, né? 2008, né? Um pouquinho mais de 10 anos, né? Um Não, pouquinho mas a mais de gente 10 falou anos, daqui a antes. pouquinho, né? Mas daqui É, 2 anos, vai 2 décadas quase, mas é isso aí. Meu muito obrigado, foi um prazer falar contigo, disponha da gente. E mais uma vez lembrando que as informações que estão sendo colocadas devem ser avaliadas, né? O produtor ele isso. tem que saber refletir a respeito daquilo que está sendo falado, né? Não tomar como fato, não tomar como, né, como a informação principal, né? Reflete primeiro e toma a decisão depois com E base naquilo que pesquise, né? Pesquise pesquisa. de onde vem essa informação que ele tá recebendo, né? Exatamente. Muito Foi um bom. prazer. Obrigado, viu? Até a próxima. Agradeço, Braga. Até a próxima. Até Obrigado. mais. Tchau. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro, informação liberta, e portanto estamos aqui, né? Faça parte do clube do T&D. Vá lá, curta, comente, compartilhe todas as nossas informações nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. A todos, meu muito obrigado e até uma próxima. Da janela do campo, eu observo e tenho certeza que cada vez mais é a agricultura quem sustenta o país. Os produtores, porém, plantam esperando preços melhores, mas os preços variam
Para não perder e não ser prejudicado, o produtor precisa cada vez mais e mais informação. Imaginem ter em um único lugar tudo o que você precisa para acompanhar o agro: mercado, clima, pecuária, grãos, política, sustentabilidade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, uma comunidade formada para o agricultor ser o mais bem informado do nosso Brasil. Uma comunidade com 15 editorias: editoria de soja, editoria de arroz e feijão, editoria de pecuária, editoria de política, de sustentabilidade, de clima. Você escolhe o grupo que quiser ou acessa todos e se transforma no produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Clube do Tempo e Dinheiro. Como é que você faz para entrar nessa maravilha, nesse grupo, nessa comunidade? Você manda uma mensagem de WhatsApp para o número que está aí na tela. Quero participar. O telefone 019 9 9813 2915. 019 9813 2915. Só escreva: quero participar, e você vai ser adicionado no Clube do Tempo e Dinheiro. E atenção! Você tem 7 dias grátis para experimentar e comprovar o que eu estou dizendo. Clube do Tempo e Dinheiro, o melhor grupo de informação para o produtor rural. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Clube do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente.